Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente sempre está trazendo assuntos de comunicação, de liderança, inteligência artificial, cultura organizacional. E hoje um tema até um pouco diferente para a gente ampliar, né, o Sem Fronteiras, que é vendas, que eu vou conversar com a Mari. Mas antes disso eu queria te dar 2 recados. O primeiro, para que você que está acompanhando, está chegando quase já 50 episódios já desse podcast. Eu queria lembrar você, para não esquecer, de que você possa curtir aqui, seja aqui no YouTube, seja no Spotify, que você possa curtir nossas mensagens, nossos episódios, que você possa compartilhar com seus colegas, com seus amigos, seja no trabalho, na faculdade, sempre é importante. Inclusive com sugestões, né, de novas pessoas conversar. Eu sempre digo que aqui, muito mais do que trazer verdades ou certezas, é trazer reflexões. Um grande laboratório onde a gente pode conversar. Eu, pessoalmente, adoro, é uma oportunidade de aprender muito, trazendo profissionais do mercado. Também queria agradecer a Prodigy. A Prodigy é uma parceira nossa do projeto. A Prodigy é uma empresa que trabalha com a tecnologia para melhorar a comunicação da sua empresa com seus funcionários, né? Então, você quer melhorar a sua comunicação. Ela hoje atende mais de 350 empresas no Brasil todo, como a Michelin, como a Balduco, né? Como a Renault. E tem um vídeo aqui para você conhecer um pouco mais sobre o serviço da Prodigy. Por favor. Com a plataforma multicanal de comunicação da Prodigy, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta os seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com a Prodigy. Obrigado, Prodigy, obrigado a todo mundo. Olá, Mari, tudo bem? Olá, prazer imenso estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade. A gente se conheceu aí pelas redes sociais há um tempo, venho te acompanhando pelos serviços de vendas que você faz. Né, a gente já fala muito sobre isso, mas eu queria te fazer, normalmente a gente pergunta, né, qual a formação, currículo, tipo sanguíneo, banco, mas eu queria te perguntar diferente. Eu sei que você tem o Matheus e a Luísa, né, que são seus filhos. Sim, sim. E hoje, quando você chega em casa de um dia de trabalho, né, enfim, quando a Luísa, né, que é mais nova, principalmente, eu posso ir o Matheus também, mamãe, o que você fez no dia? O que você entrega? O que você ajuda as pessoas? O que você faz hoje, Mari? Qual que é a sua atividade, né, a sua conexão de trabalho com o mundo? O que você entrega para as pessoas hoje, para as empresas, enfim, para as pessoas? Bom, a fala sempre, né, vender mais e melhor, porque afinal de contas todo mundo já vende, até quem acha que não vende. Boa. Vende. Então, o meu papel aqui hoje nas empresas, seja para as empresas num olhar mais estrutural, pensando em processo, funil de vendas, indicadores, performance individual, meta coletiva, enfim, e fazer isso tudo acontecer de um jeito melhor, com menos esforço, né? Porque venda ainda pede muito esforço, mesmo já tendo chegado muita tecnologia. E quando a gente vai para o universo mais individual, é fazer aquela pessoa acreditar que ela é capaz de vender, né? E em casa, eles já sabem que eu faço isso. Então, a pergunta é sempre assim, mamãe, e aí, deu certo? Deu certo. Eu sempre comento, Mari, que a gente sempre, claro, a ideia é ter só um título para a gente poder ter um fio condutor. Claro que a gente vai trazer aqui não é um monólogo ou perguntas e respostas, é um bate-papo, fica à vontade, mas assim, só para trazer um fio condutor, eu estou chamando aqui de comunicação e vendas, né, um pouco da V, né, e como é que a força da palavra, né, Sim. Claro, a comunicação verbal, oral, escrita e tal, mas é importante isso. Quando a gente fala assim, e aí você falou aí, né, que todo mundo, mesmo talvez não reconhecendo, é um vendedor, né? A gente vende histórias o dia inteiro, tenta vender desde criança, né? Convencer o outro. É um processo de vendas, não é isso, né? Sim, Você passa o dia inteiro, talvez não com um modelo comercial, mas o nosso processo de comunicação é um processo básico de venda. Vender uma ideia, pelo menos, não é isso? Vende uma ideia, você vende seu tempo. Vende seu tempo. Você vende a sua imagem. Então, você vai ao trabalho, você tem uma reunião com o CEO, você escolhe uma roupa diferente, você vai fazer uma visita para um cliente. Que imagem que você está vendendo? Então, a gente sempre está vendendo. Eu vou pedir aumento para o meu chefe. Vendas e negociação, né? Exatamente. Então, assim, tudo tem. E isso é tão pouco percebido quando a gente vai para esse universo de vendas, a gente vê, assim, o quanto as pessoas dizem, eu não sei vender. E com pavor, né? Eu não sei vender. E quando, na verdade, não. A venda faz parte do nosso dia a dia mesmo. Agora,
Você, assim, uma pergunta. Você está há quanto tempo você tem hoje uma empresa, né, que trabalha com vendas, assim, mas assim, a sua vida de trabalho sempre foi ligada a vendas? Sempre foi ligada a vendas, ou buscando novo cliente, ou dentro da carteira de cliente, fazendo aquela carteira performar mais, né? Então, Tá. além de atender o cliente, também vendendo para esse cliente. Mas tem uma pergunta aqui que me veio na cabeça agora. A gente começa, como você falou, desde o começo a entender vendas. Mas em algum momento, eu não sei se a sociedade viveu isso, eu não sei se é um pouco da nossa formação, educação, não sei. Até me permito até te perguntar isso. Mas você acha que em algum momento o vendedor cria-se meio que um estereótipo? Por que eu não sou um bom vendedor? Tem uma pegada até um pouco psicológica, eu queria te ouvir sobre isso, né? Porque teoricamente, quando eu falo de um comunicador, me parece, me corrija se eu estiver errado, o comunicador, assim, de modo geral, ele é mais leve nesse sentido. Não, eu sou comunicador, não sou, mas assim, mas parece que o vendedor me vem uma carga, e eu tô falando até por mim mesmo, parece que tem uma carga emocional de vender alguém. Você percebe que talvez o começo dessa conversa pode ter uma questão até psicológica, e depende até do que eu tô vendendo? Sim, total. Seu raciocínio é exatamente esse. Então, vamos lá. Vamos pegar a evolução do vendedor, né? Então, lá atrás, o que era o vendedor porta a porta? O que ele precisava ser? Corajoso, cara de pau, Isso. né? Então, assim, então a pessoa que comunica, mas ela é um pouquinho mais tímida, olha para aquilo e fala, jamais eu ia bater na porta de alguém, sei lá o que a pessoa, se vai abrir homem, se é mulher, se é novo, se é velho, e eu vou convencer ele de comprar um produto que eu nem sei se ele precisa. Isso. Só que nessa época não tinha essa consciência. Eu tinha que vender. Até, desculpa te cortar, eu estava ouvindo outro dia um podcast que o conceito de porta no pé, como é? Pé na porta, era o cara que vendia Barça lá antigamente, que ele, quando a pessoa falava assim, não quero fechar a porta, ele colocava o pé na porta e aí tentava convencer algo que você nem sabia se o cara quer comprar. Exato. Então, eu acho que é um pouco isso. Vai criando Isso. esse até um pouco, não sei se a palavra é essa, desculpa, mas um pouco até de um ranço Sim. de alguém que você está me fazendo uma coisa que eu não quero. Que é a venda por venda. É vender por vender. É você estar preocupado com você. Eu estou preocupado em vender, eu não estou preocupado em te ajudar. Isso. Nem sei se você quer o produto, mas eu tô vendendo um copo Eu aí. preciso vender. E eu escolhi você para vender. Aí vem todo aquele estereótipo do vendedor. Chato, Isso. o intransigente, o que fala demais, o que te empurra, o papo de vendedor, né? Tipo, você tá me falando que isso é bom só para me vender. E, na verdade, isso não é. Então, assim, a atividade de vendas sai de um lugar bem pejorativo e vem hoje ganhando um espaço muito estratégico e muito assim de posicionamento onde essa consciência de que independente do que você faz, vender faz parte da sua rotina. Perfeito. E aí você olha para aquele vendedor e você fala, tá, aquilo ali não. Mas hoje o conceito, você fala, isso sim. Porque eu aprendo que eu tenho que entender o seu momento, eu tenho que entender a sua necessidade para eu poder ofertar exatamente o que você precisa. Então, a minha preocupação como vendedor hoje, diferente do passado, é gerar valor para você. É estar aqui genuinamente para te ajudar. E lá não, eu estava genuinamente para vender. Para bater a minha meta, você entendeu? E aqui não. Então, aqui hoje o conceito é outro. E aí você começa a abraçar mais camadas, né? Então, as pessoas começam a olhar para vendas com um olhar mais carinhoso. Falar, isso aí é possível para mim. Porque aí entra até um pouco do que eu falo até de comunicação, né? Na verdade, não é mais um trabalho, é o seu trabalho. Sim, Né? sim. Claro que cada um tem um jeito, como vendedor tem um jeito. Agora, você falou um ponto importante, né? Que talvez seja a mudança aí. Esse vendedor, ele precisa muito ouvir, né? Muito. Porque, de novo, na hora que você me pergunta, ou na hora que você entende a minha dor, aí você vai alocando ali. Mas se você não escuta, como é que você vai saber a dor do cara? A escutativa hoje, para mim, é a habilidade chave Para tudo, né? nessa questão, né? É para tudo, mas trazendo aqui para vendas, ela é a principal para mim. Primeiro que eu tenho que entender, antes de eu colocar a escutativa em prática, eu preciso entender quais os problemas o meu produto resolve. Tá. Para eu também não me conectar com qualquer pessoa. Quando eu estou com a pessoa certa, obviamente o meu assunto vai conectar com ela. Então, eu tenho que ter a minha comunicação alinhada para aquela dor, para aquela pessoa. Só que eu preciso ter certeza que você tem essa dor.
E aí que vem as perguntas. Sim. Perguntas abertas, para que isso fique um bate-papo. Eu não posso fazer a pergunta para que você me dê um sim ou não. Se você me der um sim, beleza. E um não, eu faço o quê? Eu não tenho muito para onde ir. Então, a ideia é sempre perguntas abertas para que ele conte o momento, conte o desejo, conte a experiência. E, em cima disso, você vai fazendo as outras perguntas. Sempre, eu falo, gente, é sempre conduzindo ele para o lugar que você quer. Mas sem que ele perceba. Sem uma coisa imposta, né? Exatamente. Agora, quando uma coisa que você falou que me chamou a atenção, né? Porque, na verdade, você vai... de novo, né? Que eu sempre comento a história do óbvio, né? Talvez tenha até um exercício anterior que você falou, que eu não sei se todo mundo tem clareza. O que eu entrego? Né, o que eu vendo? Porque, às vezes, quero te ouvir... A sensação que eu tenho, e eu faço essa minha reflexão na empresa que eu tenho, o que eu estou entregando para as pessoas? Porque, às vezes, o problema não é nem a venda propriamente dita. Às vezes é porque eu não tenho clareza do que eu entrego. E aí eu fico batendo na discussão da venda, mas está claro para mim, não sei se você concorda com isso, está claro que não é o produto, não é o brinquedo, mas para que serve isso? Exatamente. E às vezes serve muito bem para mim, mas não conecta com você. Você percebe que às vezes a empresa às vezes não tem clareza do que ela mesma pode oferecer? Sim, e junto com essa falta de clareza, vem demissões injustas do time de vendas. Perfeito. Por quê? Vendas é resultado. Sim. Não fecha a conta, faz o quê? Manda o vendedor embora. E aí, tem muito medo do não, né? Então, o não, ele não traz o resultado, mas eu não vou lá entender o que é aquele não, porque esse não pode me levar para esse lugar que você trouxe. Ei, o meu produto está mal posicionado. Eu quero vender para mulher e só está vindo homem. E homem não vai comprar. Isso. Então, eu preciso posicionar. Então, não tem nada a ver com o vendedor. Isso. É um ajuste aqui de posicionamento. E aí vem a mulher na fala dele, aí ele converte. Então, para eu medir a performance do meu vendedor, eu preciso garantir que as outras coisas estão no devido lugar. Senão, eu tenho que ajustar tudo isso para depois eu poder julgar se aquele vendedor está performando ou não. Perfeito, porque pegando esse exemplo figurado, se você está trazendo um homem, tem uma estratégia que está errado aí. Claro. Ou seja na comunicação, seja no marketing, ou seja no produto. Talvez a comunicação está indo para um produto masculino, por exemplo, né? Sim. Ou até mesmo uma mudança, né? Eu achei que era para mulher, mas está vindo homem. Então, eu ajusto todo o resto. Sim. Porque tem muito disso, né, Fábio? A gente deseja algo. Claro. Mas depois o mercado vai te pedindo. Perfeito. E você vai se modelando com o mercado. Perfeito. Que é muito assim, que eu percebo que as pessoas querem muito, o que eu quero. É isso, uma imposição, né? Então assim, eu quero vender, eu quero fazer, não sei o que lá. Mas o mercado não quer isso de você. Porque muitas vezes o mercado vê em você coisa que ainda para você não tá tão claro, ou você acha que aquilo não é tão relevante, né? Então, quando você abre, né, essa escuta e se permite revisitar, você olha o processo como um todo, ajusta posicionamento, ajusta abordagem, ajusta a capturação, ajusta o script de um SDR, se tiver no seu processo, que vai chegar para o vendedor a coisa muito mais calibrada. Até uma curiosidade que eu até te perguntar. Hoje, a maioria dos seus clientes são mais empresas que têm algum tipo de produto, ou você também tem pessoas tipo, que vendem conhecimento? Sei lá, um cara que vende um curso, uma palestra, uma consultoria, ou são mais empresas? São mais empresas, né? Pela Mets eu tô mais no B2B mesmo, então sempre vendas consultivas, onde eu faço essa parte da terceirização do SDR, né? Da prospecção. E aí, como Mari, aí eu tenho a mentoria e aí eu encontro com essas pessoas. Tá. Aí na mentoria eu tenho o novo empreendedor, eu tenho o consultor, eu tenho o palestrante. Perfeito. Que aí são pessoas que vêm com aquele, eu não sei vender. Por quê? Sempre foi o financeiro. Eu sempre fui nutricionista, eu sempre fui dentista e agora eu preciso me vender. Nunca vendi, nunca sentou na cadeira de vendas, né? Então, além de desmistificar essa questão de vendas, eu empacoto toda aquela ideia, crio o processo de vendas, crio a abordagem dele de vendas e faço a perguntinha, será que a Mari compra o seu produto? E ele vem vender para mim dentro de tudo que a gente estruturou e falou. Eu tô te perguntando isso porque eu também passei por essa fase. E principalmente, pelo menos assim, fazendo um recorte, tá? Tá.
você tem muitas pessoas que saem do CLT, estão chegando lá aos seus 30, 40 anos de idade, ou por uma decisão própria, por uma decisão da empresa, ele sai e às vezes ele busca o empreendedorismo. Sim. Isso é uma coisa que tem muitos aí. De novo, por uma decisão dele, às vezes por o mercado aconteceu isso. Sim. Ele começa a querer vender esse serviço dele. E às vezes está tão claro na cabeça dele o que ele entrega, mas o mercado não quer aquilo. Sim. Né? E às vezes o cara não consegue vender porque assim, mas eu fazia tal processo dentro da empresa, fiz 20 anos. Mas você fazia dentro de uma empresa, isso o mercado não quer. Não é isso que resolve o mercado. Você percebe que tem um pouco disso. Por isso que eu te falei, até um entendimento, e eu não sei como é que você lida com isso, mas até ajustar isso antes da própria venda. Sim. Na mentoria, principalmente, e no onboarding dos clientes, a gente tem uma matriz, onde a gente traz as dores de mercado. Então, fala para mim do seu produto, que dor que você cura no seu mercado. Ele, tá. Tá, para essa dor, qual que é o seu produto? Ah, esse aqui. Como que você resolve com esse produto? Que benefício que a empresa que vai te contratar vai ter? Que benefício a pessoa da cadeira da empresa vai ter ao te contratar? Case de sucesso. E aí a gente vai fazendo, explodindo para ele. Às vezes não tá claro, né? Exatamente. Nossa, é muito legal fazer isso, porque, entregando a idade, né? Cai muita ficha. Quando você vai fazendo isso, a pessoa fala, nossa, eu achei que isso era o máximo e não é. Eu falei, e se isso aqui? Não. Ah, isso sim. Então, a gente faz esse ajuste, aí vem uma redefinição de produto. Então, o seu produto é para, né? Essa é para a cadeira do RH, ou é para o financeiro, enfim, e os benefícios são esses. Tá claro isso para você? Tá, então beleza. Se você fosse vender, como você venderia? Aí ele vem, tararara, aí eu vou estruturando, trazendo a técnica e acomodando aquilo dentro de uma metodologia e dando para ele o pitch mesmo, né? Para ele vir vender. Eu até comentei isso com você, eu tive um caso um tempo atrás, já faz um tempinho, que a empresa estava olhando muito RH. Eu trabalho muito próximo de RH. E não estava dando sucesso. Aí conversando, fui entender que, na verdade, o cara de compras o cara que comprava não é RH. Porque aí, que até te ouvi, o RH era o usuário. Mas a estratégia devia negociar com o cara, com o financeiro, porque isso tinha a ver com o negócio financeiro. Sim. Então, apesar do RH ser muito, nesse caso, né, o produto ser muito bom para o RH, mas ele não tinha força de negociação. E às vezes ele não conseguia justificar para o financeiro. Quando eles entenderam isso, eles foram procurar a pessoa que decidia, que era o financeiro. Sim. Não só daquela empresa, das outras, e aí isso mudou lá. Então, eu acho que também tem um pouco disso, né? Acho que o exercício que você ajuda, inclusive, talvez encontrar como é que tem uma classificação, né? Quem é o usuário, quem é o decisor, quem é o influenciador. Não tem um pouco disso também? Tem isso. Sempre, o que eu digo muito é que vendas não é uma receita de bolo. É o teste, acerto, erro e vou. E isso tem que estar muito claro para qualquer tamanho de empresa. Porque tem muito, tipo assim, vou contratar o vendedor, ele acha que junto com o vendedor vem um milagre. Não vem, entendeu? Então, precisa entender, tem que ter o processo. E muito do processo, se a empresa é nova, é muito do que eu acho, é muito da minha experiência como, isso que você trouxe, como profissional, aí eu vou para o mercado, é um pouco diferente. E se você já tem anos, você tem que sentar e analisar o seu cliente. Quem eu tenho aqui dentro? Como que ele chegou, com quem que eu falei, quem fechou, que dor que ele tinha e como que ele está hoje. Ele chegou com um problema, esse problema foi resolvido, sim ou não, está satisfeito sim ou não, me indica sim ou não, porque aí nasce o perfil de cliente ideal, que você vai fazer a pergunta, quem daqui da minha carteira de clientes eu gostaria de multiplicar? Ah, é esse aqui. Então, você começa a entender melhor. Então tá, eu sei que a minha solução é para o RH, mas não é pelo RH. Isso. É pelo financeiro. Então, o que você tem que fazer? Monta essa abordagem. Eu sempre trabalho os dois canais, mas aqui no RH você tem que vender para ele no sentido, nossa, gerar o desejo, né? Eu quero muito para que ele influencie positivamente dentro da empresa. E ele também tem o poder de te levar para te indicar e fazer essa validação. Você é o tomador de decisão? Não. Então, vamos fazer uma reunião com o tomador de decisão? Porque daí você, junto com ele, você mostra o quanto, ele vai perceber o quanto isso vai resolver para você e ele fica com a decisão, a negociação, depois eu sigo com ele. Estratégia 1. Estratégia 2, vou com o dono da caneta, mas eu também pergunto para ele o contrário, você é o decisor, mas e o usuário? Isso.
Ah, não, quem vai usar é o RH. Vamos chamar? Porque ela tem a dor. Então você pega as duas. Exato, porque um tem a dor e o outro tem a caneta. Então, quando você coloca o cenário perfeito, você na reunião com os dois. Isso aí. Porque você vai esclarecendo o que você resolve. O outro vai falar, bom, tá tudo lindo, mas agora a gente vai falar de preço. Aí você vira a cadeira, você entendeu? Entendi. Mas a ideia já foi comprada e principalmente ficou claro que você resolve. Isso. Que é isso hoje. Por quê? Tem muita gente ofertando. Muita. Então, a hora que você chega, você tem que gerar valor. Você tem que saber que o seu diferencial, você tem que ter a clareza da dor e demonstrar o quanto a sua solução resolve. A partir do momento que isso é percebido, aí você vai falar de preço, condição de pagamento, lá. Antes disso, não. Não. Gerar valor. É perfeito, porque aí, naturalmente, qualquer processo que a gente tem, seja de novo, né, de um processo do dia a dia, de vendas, sempre tem as objeções, né? Tem. E as objeções, às vezes, são coisas, até pulando um pouco da psicologia, coisas que são extremamente incontroláveis, né? O momento da pessoa, as inseguranças, quantas e quantas vezes eu vi isso? E a gente, de novo, né, sem denunciar a idade, a gente vai aprendendo com isso. E às vezes não tem nada a ver com o seu produto, não tem nada a ver com o seu... É o momento, o cara não tá... Outro dia até um cliente, né, conversando com um, aí depois, claro, que aí você vai aprendendo, você vai fazendo as perguntas, como você falou, ele falou, Fábio, deixa eu te contar o que está acontecendo, na verdade. Você tá trocando de presidente, cara. E nessa hora não dá para discutir ainda qualquer tipo de investimento. Porque é natural, o cara tá num momento de insegurança. Óbvio. Né? Não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer, nem sabe se ele vai ficar lá. Então não sei se esse momento, eu compreendi, não sei se esse momento é o momento de eu... Imagina, está chegando um presidente novo agora, eu pego lá um orçamento X e levo pro cara. Não, pelo amor de Deus. Então assim, então tem um pouco disso. Então é entender o cenário, entender que é objeto... E outra coisa, né? Eu, comunicação, gosto muito da coisa da psicologia. O problema não é com você, né? E você, às vezes, assume um problema que não tem nada a ver com você. Nada a ver. Às vezes tem como momento, né? Agora, ao mesmo tempo, Mari, como é que eu lido? Você tem muita experiência com isso, né? Como é que você lida com essas objeções? Por exemplo, você comentou agora aqui, um caso bem legal. Você, em algum momento, você une, pegando esse exemplo aqui, do RH, entende que é o usuário, e entende depois com finanças que vai comprar. Os dois podem gerar objeções N e tal. Como é que você identifica isso? Qual é o seu caminho? Qual é uma dica? O RH diz, não, isso aqui não vai dar certo, ou isso aqui custa muito, enfim. Como é que você começa a trabalhar essas objeções? Ou quais são as objeções principais? A principal tá caro, né? Tá caro, custo. Sempre é essa. Mas assim, o que a gente deve fazer? Também olhando as práticas, as experiências, né? Você já vai ter na memória as objeções que você recebe. Você sabe. Você vai criando um chat GPT interno seu ali. Exatamente. E aí, qual que é a grande sacada? Você transformar essa objeção em uma fala positiva na sua abordagem. Tá. Seja ela para agendar uma reunião, que daí a gente está falando da pré-venda, seja ela na hora da apresentação. Então, por exemplo, se eu sei a dor que você tem, eu validei com você que enquanto você não resolver esse problema, você está perdendo dinheiro, ou você está com turnover alto, você baixa a sua retenção de funcionários, enfim. Quando você vai apresentar, vai falar de preço, por exemplo, você pode fazer uma introdução positiva. Falar, já sei que você vai me falar que isso é caro, mas antes de você me falar, deixa eu te mostrar aqui as vantagens que você vai ter. Então, ele já não vai falar mais isso para você, né? Ele pode falar assim, legal, mas o meu budget e tal, querendo chegar num número ok para você. Então, essa é a principal dica. Mas você vai conseguir mapear todas? Claro que não. Como que eu saio das objeções? Dominando o meu produto, sabendo até onde eu posso ir, entendendo exatamente o quanto que ele vai perder se ele não resolver esse problema. Então, você tem que colocar ele nessa situação. Por isso que, aí fica a dica aqui, você só vai falar de preço depois que você tiver certeza que a pessoa que está te escutando, ela compreendeu que você sim é a melhor solução para ela. Ela já se viu com o problema resolvido, você tem que transportar ela. Leva ela para esse lugar e entender assim, esquece dinheiro. Se você tivesse que fechar comigo agora, exceto questão financeira, o que te impediria? O que te impede de fechar comigo?
Ah, eu não sei se você vai resolver isso. Você volta. Perfeito. Explica. Então, não estou falando de preço. Eu estou gerando valor. Aqui, tem mais alguma dúvida? Ficou claro para você? E às vezes a gente está apresentando um produto que é numa etapa que eu resolvo o problema. E aí você faz essa ênfase. É aqui, ó. Na hora que eu fizer isso, eu resolvo essa dor que você está me trazendo. E depois disso, vem isso. É importante isso, porque o que acontece? O vendedor ainda faz uma apresentação muito robotizada. Ele pega o PPT e vai. Cheio de texto, começa a ler. E não dá, cara. Você precisa mostrar que você entende. Você é o especialista ali, né? Então, tem que levar essa conduta para quem está comprando. E ele fala, não, zerou, não tenho mais dúvida. Pense em você que o problema é resolvido. O que você sente? Nossa, um alívio. Beleza, vamos agora falar de preço? Porque você não tem medo de falar preço. Você sabe que você gerou valor. Você mudou o estilo da conversa. E aí, sim, você começa a falar de valores. Eu vou até te confidenciar. Eu te mandei um tempo atrás um material, né? De um projeto que eu estava fazendo e você deu essa dica, né? Principalmente quando é para apresentar. Quando é para mandar um arquivo, tudo bem, você até pode colocar. Mas tira um pouco de informação. E coincidentemente, eu fiz uma reunião recentemente com um cliente daquele mesmo projeto e eu senti isso que você falou agora. Tanto é que ele, inclusive, foi uma ajuda do cliente, ele fez exatamente isso. Ele trouxe a área de RH e a área de finanças juntos. Legal. Fez isso que você falou, pensando nesse cenário que você disse. E aí, eu, pegando um pouco da sua dica também, tirei um pouco, para não ficar aquela apresentação muito... E um assunto eu conheço, enfim, ficou mais fácil ali também, não é uma coisa nova. E aí, assim, foi muito legal, porque exatamente o que você falou. Não houve, aparentemente, nenhum objeto, porque estava todo mundo ali para falar. O ambiente foi também, a gente vai aprendendo. Você sentiu que você se conectou melhor? Super, né? Muda Super, tudo. Né? Muda. Claro que o ambiente ajudou, a pessoa que estava organizando também criou ali um ambiente, né? Fez uma pequena apresentação, tudo isso ajudou. Mas é o que você falou, e eu acho que vai dar certo esse projeto, porque o lance, assim, não houve ali. Tinha o usuário que ficou super interessado, Sim. que é o caso do RH nesse caso. Então ele até fez perguntas mais dia a dia. Mais dia a dia. Ah, mas você faz isso? Legal. Eu já tinha a resposta, pelo que você falou. Isso. Já sabia. Ó, inclusive, antes dele perguntar, eu já tinha, se você precisar disso, você já pode fazer. Aí ela falou, jura que você faz? Né? Você inverte. Porque eu já sabia que isso era uma demanda dele, é isso. dessa minha solução. E pro cara de venda, falou, tem assim que funciona, pro cara de compras, né? É assim que funciona tal. E beleza, assim, de novo, a gente tá com uma expectativa boa. Mas assim, o sentimento foi isso que você falou mesmo. Conectou mais. Conectou mais. E né? é isso. Agora, é claro, existem outras coisas que, infelizmente, fazem parte aí do jogo, né? Tem um momento político, essa é outra coisa que a gente precisa aprender. Sim. Né? Tem um momento político, teve um cliente, que eu acabei de falar agora, que ela falou, Fábio, adoramos tudo que você falou, só que eu tô mudando de presidente, cara, desculpa. Então, aí, vamos pegar esse ponto que você me trouxe, você me perguntou, e aí, o que eu faço? Eu deixo ela com a minha proposta? Não, você não deixa. No máximo, se ela te pedir uma apresentação técnica, que é isso que você falou, apresentação com mais detalhes e tal, para ela sozinha, ao ler, conseguir, se ela quiser falar com alguém, conseguir conduzir, mas nada de preço. Então, como que você encerra sem fechar a porta? Tá, boa. Legal, perfeito, respeito e entendo o seu momento, não é hora disso mesmo. Fala pra mim, já que você gostou e tudo mais, quanto tempo você acha legal te procurar? Nossa, Fábio, fala comigo daqui 2 meses, porque com certeza ele vai chegar mês que vem, vai estar mais calmo, e aí a gente pode retomar, a gente marca um café. Perfeito, você prefere que eu faça como? Já deixamos uma reunião agendada, te chamo pelo WhatsApp e tal. O que é isso? Gatilho mental, o gatilho do compromisso. O que vai acontecer daqui 2 meses? Você vai me mandar uma mensagem tranquilo, você vai falar, vai na sua agenda, no seu CRM, mandar mensagem para a Mari para retomar a negociação. O que você vai fazer comigo? Naturalmente, você vai falar, oi Mari, tudo bem? Combinamos uma atualização. Como que tá aí já? O presidente entregou, as coisas já estão acomodadas, como que tá? Vamos retomar? Você entende que você não voltou para o zero? Perfeito. Ela não voltou para o campo de desconhecido, você tá? Na sequência, não esfriou, você respeitou. Nossa, ainda não, tá uma loucura. Sem problemas. Quanto tempo para eu falar com você de novo? Nossa, me dá mais um mês? Doou, não tem problema nenhum. Começa a entrar numa linha de respeito. Isso. Que ela não desiste da negociação, não desiste de você e não acha um porre receber uma mensagem sua. Esse é o ponto. Porque você combinou o jogo. Então, é isso que eu falo, gente, combine o jogo. O que acontece? A maioria das pessoas que vêm falar comigo, nossa, o cliente some. Boa.
Ai, eu fico sem graça. Eu falo, você combinou? Não. Porque a primeira reunião, Fábio, se você perguntar que marca de meia que ele usa, ele vai te contar. Na segunda, ele já não vai mais. Então, eu tenho que saber o que eu preciso e eu preciso combinar esse jogo, porque o interesse de venda é meu. E as pessoas negligenciam isso. A primeira reunião fazem meio nas coxas. E depois quer ficar recuperando. Não vai recuperar. Porque ele já está ocupado, ele já entendeu, ele não conectou com você no tanto que deveria. Então, não vai. Perfeito. Não vai. Então, por isso que perde. E eu falo, perdeu, sumiu, não gerou valor. Falou que tá caro, diferente de situações que acontecem, que tem compras vêm, que tem meta de número, isso daí a gente, né? Claro. Mas o cara simplesmente fala, não, seu valor tá muito alto. Não gerou valor também. Mas você volta para esse cara ou você acha que não vale a pena? Depende. Depende do produto e do ciclo, né? Então, por exemplo, eu venho do mercado de saúde ocupacional. Cara, se ele fechou o contrato só daqui a 1 ano. Tá, não adianta. Então, tudo bem eu voltar a falar com você no ano que vem? Ou, às vezes, ele só tem que ir para o mercado a cada 3 anos. Então, assim, eu tenho que entender a jornada. Esse é outro ponto. Na primeira reunião, eu tenho que perguntar isso. Não, mas eu queria até que você forçasse isso, porque eu achei muito legal. A primeira reunião é a história lá, né, do convencimento. Né? Tipo assim, se a gente vai sair ou não vai sair, se a gente vai casar ou não vai casar, não sei. Mas se a gente não se convencer na primeira reunião, dificilmente a coisa continua. Exatamente. E o ponto é esse, né? E isso já ouvi bastante também. Eu acho que eu melhorei, mas às vezes a gente falha um pouco. A gente não é muito assertivo, né? Fica, tá bom, depois a gente conversa. Não é assim, né? Não, imagina. Né? Não é assim. E as inseguranças, né? Se perde um pouco. Porque eu faço parte desse jogo também. Porque às vezes é difícil. E eu fui melhorando, acho, um pouco. Mas assim, isso que você falou pra mim é bem importante, né? Quando você volta daqui 1 mês, é trabalho, é profissionalismo. Sim. Não é um sentimento de que você está incomodando o outro, mas porque foi combinado. Exatamente. O problema é quando não é combinado. Aí você acha que você vai atrapalhar. Você vai atrapalhar. Porque você não é ocupado? O outro também é. Então você vai pensar assim, fala, pô, vou ligar, será que é a melhor hora? Será que é o WhatsApp? Nada. Exato, você fica no escuro. Então ele vai pro campo do desconhecido. Porque você deu umas dicas aqui que podem parecer muito simples, mas é fundamental, né? O quê? Tudo bem, fechamos aqui. Posso marcar uma reunião semana que vem. Te ligo, sei lá, sem falar de valores ainda, que nem você falou. Você quer que eu preciso conversar com mais... Sabe, deixar coisas mais... Fazer meio que um acordo com o outro, não é isso? Exatamente. Porque é o que eu te falei, o que mais tem é gente vendendo. De tudo, né? Por que ela vai comprar de você? É porque você está vendendo de um jeito diferente. Isso conta muito. A postura do vendedor, a fala do vendedor, muitas vezes é o que fecha negócio, que é o tal do rapport. Você tem que fazer o rapport, tem que ter essa conexão genuína. Vendedor tem um monte de amigo que nasceu de uma negociação. Eu tenho vários amigos que vieram desse cenário. E por que ficou? Porque conectou. Foi genuíno, realmente, aquela situação, queria ajudar, não menti, entreguei, cuidei. Sempre que precisou de alguma coisa, me procurou. Então, assim, você vira a referência. Eu vou falar com a Mari. Tá bom, entendeu? Então, é isso que a gente tem que buscar. E até anotei aqui uma coisa que você falou, que é também esse cuidado de usar as palavras certas, né? O vocabulário daquela empresa, Sim. né? Porque às vezes também você fica uma coisa... Como é que você conecta comigo se você está conectado com um pouco do meu jeito, com a minha cultura? Conhecer isso também é importante, né? Para não parecer que aquilo que você falou no início da conversa, né? Parecer que é uma venda por você, não, é uma venda para mim, né? Exatamente. Quando eu trago, vou pegar o meu exemplo aqui, quando eu trago referências sabendo da dor do outro, essa conexão fica mais pontual. Quando eu sei a palavra certa, eu sei que essa atividade vai convencer o cara. Sim. Foi o que aconteceu nesse exemplo tal. É o interesse, né? Ele percebe que você... É aquela famosa frase, né? Seja interessante e não interesseiro. Perfeito, é isso aí. É isso. Então, quando eu falo, a internet está aí para ajudar a gente nisso. Então, eu vou fazer uma reunião com você. Se eu entrar no seu perfil de LinkedIn, ver os seus posts diários e tudo mais, eu já entendo quem é você. Eu já estou mandando uma mensagem aqui de que você é conhecido. Eu saio aqui do campo do desconhecido. Então, quando eu converso com você, eu tenho mais facilidade de quebrar o gelo com você. Nossa, Fábio, eu vi que você tem um estúdio de podcast. Como que é isso? Que tipo de pessoas que você leva para lá? Você não vai ter o prazer de me contar? Claro, claro.
E depois nós vamos falar de negócio, né? Então, assim, ali no LinkedIn, o social selling funciona muito. Por quê? Primeiro eu me interesso, primeiro eu troco, primeiro eu pergunto de você, pergunto dos seus desafios. Então, assim, eu hoje vendo muito pelo LinkedIn. E como que eu faço isso? A minha pergunta é, adoro me aproximar das minhas conexões. Quero saber o seu desafio em vendas hoje. Conta para mim. As pessoas vêm com o maior prazer, porque percebe nos meus posts e nos meus vídeos que eu gosto de compartilhar conhecimento. Então, as pessoas não têm barreira de me pedir ajuda, porque é a mensagem. E essa sou eu mesmo. Sim, sim. E aí, depois, ele vem e fala assim, Mari, eu fui, fez sentido, mas ainda está muito difícil para mim. Me ajuda? Aí ele vem e contrata a minha mentoria. Então, fica uma venda natural. Natural, entendeu? Então, é isso. Então, eu conheço o meu público tem ele me percebe na minha essência e ele me compra. E é isso que a gente tem que fazer. Então, esse exercício que a gente tem que fazer com o nosso público. Então, quando eu vou vender, eu tenho que entender, usar a internet a meu favor. Quem é a empresa? De repente, a empresa ganhou um prêmio. Os vendedores ganharam uma viagem, não sei para onde. Não importa que a pessoa não estava. Nossa, eu vi que o pessoal de vendas ganhou uma viagem para a Grécia. Me conta, como que foi essa primeira... Quebra-gelo. Super. Inteligente. É isso que eu ia falar, né? Eu tenho um caso de um colega meu que uma vez ele foi num cliente, já faz tempo, bastante tempo isso, e aí eles foram numa reunião presencial e ele não sabia, o cliente estava numa reunião, uma sala emprestada. E naquela sala tinha uma figura de, como chama? Religiosa, né? E o cara tentando aproximar. Ai, Jesus. E o cara que era meu colega tentando aproximar, eu não lembro qual que era a imagem lá, sei lá, São Bento, por exemplo. Nossa, que bonito, né? Que legal, você é devoto de São Bento, né? Não. Eu falei, não, cara, nem gosto disso, eu tô numa sala aqui que é emprestada, né? Nossa. Enfim, tudo bem que é uma situação difícil de você mensurar, mas você usou uma palavra interessante aí, muito boa, que é uma conexão inteligente, né? Exatamente. Claro que você tem que tomar alguns cuidados, porque a gente acaba caindo em algumas valas perigosas, né? Você vai para a história do futebol, por exemplo, para a história da política, por várias questões que às vezes você pretende aproximar e você cai. Eu vou te contar um caso que eu aprendi com a vida, né? Eu trabalhei muito tempo em empresas e hoje, já 12 anos prestando serviço, conheço muita gente de RH. Sim. Muita gente. E volta e meia, eu estou numa reunião com o cliente e falo assim, você conhece fulano? Conheço. E num primeiro momento, natural, né? Falo assim, eu conheço a Mari, nossa, a gente fez vários trabalhos juntos e tal. E aí eu descobria que você tinha uma antipatia, que o cara tinha com você, né? E como é que você vai saber disso, Sim, né? não tem como. E eu te garanto, Mari, de verdade, eu tenho certeza que alguns projetos não foram pra frente... Por causa disso. Ou foram pra frente por causa disso. Tem a ver, né? Claro que tem a ver. Tem a ver. Tem muito a ver. Aí o que eu faço? Eu aprendi. Você conhece a Mari? Conheço. Você não demonstra emoção. É isso aí. Neutro. Eu não vou mentir também, porque também... Não, conheço, tá tudo bem. O cara viu lá você lá no LinkedIn e tal. Não tem sentido. Você conhece a Mari? Não conheço. Eu vi material sobre ela. Ponto. Juro por Deus, eu já vivi histórias da pessoa falar da diretora X e eu falar, legal. Tá. Nossa senhora, cara, não quero nem ver ela de perto. Então, assim, imagina que essa conexão... Mina. Então, eu acho uma dica que eu faço, tá? Não tô dizendo que seja talvez a correta, até quero te ouvir. Mas nesse caso de conexão, de network, eu vou até um certo nível pra mostrar que eu te conheço, mas também não sei, porque de repente pode ter alguma situação. Ou às vezes, quando você conhece mais o cara, nossa, fizemos um trabalho. Isso acontece várias vezes também, né? Não, claro que eu conheço a Mari, fizemos um trabalho recentemente, pô, isso vai ganhando também degraus, né? Sim. Pra mim, eu sempre falo assim, tem que ser estratégico. Porque a gente quer fazer negócio. Isso. Amizade é outro lugar. Perfeito. Então, assim, eu já tive clientes que vieram porque, assim, nossa, eu faço tanto network, eu participo de tanta coisa e eu não vendo. Eu falo que você não tá fazendo network, você tá fazendo amizade. É isso aí. É diferente. É diferente. Então, assim, e aí o que a gente não pode ser, Fábio? Emocionado. Porque o que eu penso sobre você, eu só vou dizer se a pessoa me perguntar. Eu não preciso sair dizendo. Isso. Então, assim, a forma que a gente demonstra... eu conheço. Tipo assim. Nossa, eu conheço. E se você não gosta e o cara adora? Isso. É a mesma coisa. Então, não conheço, sim, claro que eu conheço. E deixa vir. Deixa ele escutativa provocar. De novo. Escutativa. Então, você deixa falar. A principal virada em vendas é essa. O vendedor fala menos hoje. É isso aí. Ele escuta mais e a fala dele é mais estratégica. Então,
falou positivamente do fulano que eu conheço. Eu também vou entrar com uma fala positiva. Sim. Não vou ser louco de falar, Claro. nossa, não. E a mesma coisa, entrou com uma fala negativa, falou, nossa, eu não tive nenhuma experiência ruim, respeito e tal, não sei o quê. E pronto. Né? E você fica neutro para ele entender que você tá ali para fazer um negócio com ele. Uma amizade, né? E com ele, pouco importa, né, as outras coisas, mas é com ele, pro negócio dele. E essa pessoa que ele conhece, que vocês conhecem em comum, não faz parte do negócio. Então, ela não vai interferir na sua prestação de serviço. Isso tem que ficar claro. Onde que fica claro? Na postura de quem vende. É isso aí. Na fala de quem vende. É perfeito. Essa coisa, nossa, conheço, não sei o quê. Putz. E aí o cara teve uma péssima experiência com ele. Conheço o cara lá. É o contrário, perfeito. E aí, uma outra questão, né? A gente está falando muito de comunicação. E como é que está sendo para você? Como é que foi coisa dos desafios da tecnologia? Hoje, por exemplo, eu dou aula, você também tal, faz palestra. A tecnologia é muito boa para isso, né? Sim. Mas confesso que é desafiador dar aula, videoconferência, dar aula online, né? Eu tô fazendo um curso, recentemente terminei um curso na ESPM, que eu dei o curso. Era 50% presencial, 50% tinha um grupo ao mesmo tempo presencial e online. É desafiador. Eu imagino. E para vendas, né? Isso teve que você repensar questões? Eu não sei se quando você faz isso, esse processo, claro, de novo, ajuda muito, Sim. o deslocamento, o tempo e tal. Sim. Mas você teve que repensar um pouco da sua estratégia de vendas quando você faz, por exemplo, o WhatsApp hoje ajuda demais, né? O Zoom, o Teams e tal. Mas como é que isso na sua cabeça... Essa virada veio da pandemia, né? É que você é muito novinha, então você já nasceu da época da tecnologia. Imagina, é mais ou menos, não é assim não. Mas a virada mesmo foi na pandemia, né? Onde todas as atividades tiveram que criar esse modo remoto para a coisa acontecer. E em vendas, o desafio era, né? Porque quando as dicas eram, né? O jeito que se aperta a mão, isso, olho no olho. A pessoa sentou, cruzou a perna direita, Isso, cruza também. cabelo. Tá com uma caneta, você também e tal. Então Isso. tinha muitas, né, dicas ali do comportamento presencial, né? Até o corte do curso que você faz do PNL. O PNL fala tem, sobre isso, né? que é o rapport, né? O rapport é isso. Você vai meio que fazendo os mesmos trejeitos e tal, e a pessoa vai conectando. Só um parênteses, isso dá resultado mesmo? Dá. Quando eu vou meio que repetindo aqui, vou te conectando. Isso... Vai, porque a mensagem que manda é eu conheço. Eu conheço. Então, vai ficando mais à vontade. Isso é comprovado. É comprovado. E aí você aprende isso no curso da PNL, né? Tá. E a mesma coisa, aí fala assim, como que eu vou fazer o rapport agora no digital? Isso. Porque eu não tô enxergando se ele tá sentado de perna aberta, fechada, cruzada e tal. Como que eu vou fazer? Inclusive, o máximo é aqui, né? Tem alguns casos que nem ligam a câmera, depende da situação. Tem gente que não liga a câmera. Como que faz? Então, a gente entendeu que sim, se conecta no digital. Eu peço, inclusive, para abrir a câmera. Se alguém ainda não abre a câmera, abra, né? Não tem como não abrir a câmera. E é a fala. Então, como que você vai conectar com a pessoa? Na fala. Então, assim, sempre voz sorrindo. Perceber o jeito que o outro fala. Porque tem gente que tem um ritmo mais lento. Não adianta você acelerar a fala, que você vai deixar ele doido. Verdade. E tem gente que não, é mais dinâmico, gosta de uma fala. Devagar, o cara fica, aí, o cara quer apertando o botão 2 do WhatsApp 2. A velocidade 2, exatamente. Então, isso também é o rapport. É a mesma coisa, só que... Pro digital. No digital. Então, o olhar, né? O fato de você estar olhando, de você estar ali. Então, a pessoa está falando e você está aqui. Você não está mexendo no celular, porque enquanto o outro está falando, porque não dá para ver, mas você está olhando. Então, você já perdeu a conexão. Estar com... Entendi. Tô anotando o que você está falando. Deixa eu anotar aqui. Você vai trazendo a pessoa pro genuíno. Essa é a palavra. Então, não importa se está no presencial ou no digital, a pessoa tem que entender que o vendedor está ali para ela. Para ela. E aí não tem distância que quebre isso, entendeu? E aí, talvez até você respondeu, mas até queria reforçar. E quais são os maiores erros, então, da comunicação nesse sentido? Que seja do digital ou do presencial, olhando para a comunicação de vendas. Vamos lá. A gente falou um pouco da escutativa, o dono da não escuta, mas assim, eu sou um vendedor, estou aqui, gostei dessa conversa da Mari, ela está dando umas dicas legais. Quais os erros que você ainda percebe que os vendedores... A gente já deu vários aqui, mas assim, se a gente pudesse dar algumas dicas assim... Quem vende
Vamos pegar um representante de vendas ou um inside sales que vai fazendo carteira de venda e vai vendendo naquela carteira e tal. Ele não sabe quem é o cliente dele, o perfil. Se ele precisar buscar mais, ele não sabe exatamente para onde ele vai. Então, ele não sabe o que ele tem na mão. Tá. Então, ele não sabe se aquilo é uma mina de ouro ou se é sucata. Ele não tem essa clareza. Segundo ponto, fala com todo mundo igual. Uma fala generalista. Perfeito. Erro, né? Tá errado, Tá fala errado. todo mundo tudo igual. Igual, porque assim, você não vende o mesmo produto do mesmo jeito para todas as pessoas. Mesmo a mesma empresa, né? Mesmo produto. Vamos lá, preciso de um prego. Eu tô fazendo obra. Você tá comprando um quadro para decorar. Perfeito. É um prego. Mas a necessidade é diferente. Desculpa, o mesmo cara que tá pregando um prego e o outro que tá comprando só de compras. Exatamente. Não é nem ele que vai mandar eu comprar. Isso. Nem sei para que ele vai usar isso daqui. Isso. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Então, por isso que a gente fala, a fala tem que ser personalizada. Como que eu personalizo, Mari? Conhecendo a dor. E aí ainda tem uma ânsia de apresentar e de já perguntar se você quer. De fazer a oferta, sem ter a certeza. Que é a história do valor que você falou. Exatamente. Se eu gerei valor, se ele entendeu que realmente eu sou a melhor opção para ele, que eu resolvo o problema dele e tal. Então, tem essa pressa. E a outra coisa é quando recebe um não, né? Que o vendedor fica bravo. Então, eu ia te perguntar sobre isso, porque até você fez um vídeo recentemente, né? Porque esse é talvez um dos maiores desafios, né? Sim. Em linhas gerais, assim, não sei quantos por cento, mas a maioria deve ser não, né? Não, a maioria não. Quer Por N vender, fatores, né? não, quer vender, por isso que eu falei, vender é um jogo de esforço. Então, por que é funil? É. Né? Então, você começa Se não com a pu- boca cheia para pingar Se não 3, fosse, 4. se não fosse um quadrado reto, né? Não é, não é? Exatamente, por isso. É um funil porque é isso. Então, essa é a consciência que o vendedor tem que ter. Por quê? Ele pode ser engolido pelos nãos. O não pode desmotivar. Desmotivá-lo. O não pode fazer ele não acreditar. Então, assim, tem um monte de coisa que se eu não tenho a consciência de que eu vou receber muitos nãos para chegar no sim, já morri, né? Agora, como que eu faço para receber menos nãos? Que foi a mensagem daquele meu post. Sim, Então, assim, olhe para o não, de novo, estratégia. sim. Olhe para o não estrategicamente. Então, quanto mais você estuda o não, mais você corrige, melhor você fica. Então, tá tudo bem. Onde que eu perco o meu cliente? Qual etapa do meu funil? Qual é... Tá na abordagem do meu vendedor? Vou treinar meu vendedor. Isso. Tô perdendo por preço. Vou fazer uma comparação de concorrente, vou estudar mercado, vou entender e vou ver se realmente eu tenho oportunidade de ser mais competitivo ou não. Não tenho. Então, vamos melhorar nosso diferencial. Como que a gente gera mais valor aqui para ele? Porque o que eu gero hoje não está sendo Então, percebido. Então, mas aí uma pergunta também, que talvez seja um aprendizado do vendedor. Para que eu tenha essa informação, eu preciso, ou eu perguntar, por exemplo, quando eu te mando uma proposta, Sim. qualquer coisa que seja, e você diz assim, pô, Fábio, obrigado, mas nesse momento eu não vou, ou a gente não vai contratar o seu serviço, por exemplo. Aí, para que eu tente entender qual é essa dor, eu tenho que voltar para você e dizer assim, Mari, por favor, você pode me ajudar? Aonde foi o problema? Sim, Isso faz parte do jogo. Exatamente. Não tem nenhum problema de eu Tanto voltar para que- você e dizer assim, Não. Mari, obrigado, entendi a sua resposta. Você pode me ajudar? Eu tô pensando aqui, tá? Vê se é isso. Sim. Aonde que foi que a gente poderia, talvez numa próxima, até para que eu possa melhorar, onde é que foi que pegou? Aí ele pode falar que seja o valor, atendimento e tal. Sim. Isso faz parte do jogo. Faz. Tem empresa que já é bacana, que ela já volta para você com o motivo, né? Sim. O seu valor ficou Sim, fora, ou sim. não estamos no Acho momento. que a grande a maioria não faz isso. Ó, tipo, não vai avançar. Isso. Pronto. Dentro das propostas, agradecemos, mas escolhemos outro cara. Exatamente. Então é legal voltar e sempre nessa fala muito de humildade. Isso. Ó, quero aproveitar esse insucesso para melhorar o meu processo aqui. Por que exatamente você não fechou comigo? Para que eu tenha oportunidade de não perder o meu próximo negócio. E aí eles normalmente voltam, tá? Normalmente voltam. Talvez o cuidado aí é um pouco desse lance que você falou da humildade. Acho que depende de como você escreve, eles voltam. Voltam. Só que aqui tem uma grande dica. A proposta não deve ser enviada. Você tem que apresentar a proposta comercial. Tá. E essa é uma grande falha também. As pessoas conversam, tal, você fala, legal, vou montar a proposta e te mando por e-mail.
cara, perdeu. Porque na hora de apresentar a proposta, você reforça o quanto você vai resolver o problema dela, você gera mais valor tirando o peso do preço, então o preço fica secundário, e ali você entende o quanto ela está com a disponibilidade Conectado, financeira ou não. E ali você combina ela pode até não fechar com você ali, mas os próximos passos que você combinar vai ser para uma atualização, porque ela já te falou. Falou, não, tá tudo bem, eu vou ver isso no mês que vem. Legal. Para mim tá um pouquinho fora. Quanto fora para você? Eu vou entender com o meu diretor e volto então, com você. Mas aí eu lhe pergunto, eu fiz a primeira reunião, houve uma boa conexão, né? Aí a pessoa pergunta assim, Fábio, legal, me manda a proposta. Então eu não deveria mandar a proposta para ele? Não. É o que eu digo para Mari? Você diz assim, Mari, eu vou elaborar a proposta, porque as propostas são personalizadas, Claro. então eu entendi aqui. Tudo bem. Qual que é a sua melhor agenda para eu te apresentar? Não mando para ele um e-mail com um arquivo pronto. Não. Tá. Porque é importante eu te explicar as etapas, a construção do preço e tudo mais. Aí depois eu disponibilizo o arquivo para você. Pelo menos essa segunda reunião você tem que Tem que ter. acontecer. Inclusive na primeira, você pode contar que o seu processo de vendas é assim. Boa. Porque daí você já não tem que convencer ela de uma segunda reunião. Ela sabe que vai acontecer a segunda reunião. Exatamente. Você já pede, lembra que eu te falei? Eu preciso de uma data, tal. Tá. Então você já se apresenta e fala, hoje aqui eu vou te apresentar, vou entender o seu cenário, vou mostrar para você como a gente trabalha e depois eu preciso de um segundo encontro com você para apresentar a proposta comercial, que é onde eu vou dar valor, vou colocar o preço, né? Sim. Em todas as Mas soluções. eu vou que a gente reforçar. vai E reforçar. aí, e até uma dica, né? Se você vê que o cara não quer ir pra segunda reunião, que a coisa não pegou mesmo, né? Não, manda por e-mail mesmo. Esquece, não vai avançar. Não vai avançar. Não vai avançar. Só se for uma questão só de valor, né? Se é um produto que ele tá comparando só valor com valor, né? E que é legal também. Às vezes O compras commodity, né? vem e fala, eu quero uma proposta. Tudo bem você perguntar. Você quer minha proposta fazendo pesquisa de mercado ou você tem interesse em fechar? Isso. Cara, muda, te coloque em outro lugar. É isso Porque aí. as pessoas não fazem essas perguntas. É isso aí. As pessoas vão no batidão, têm medo de falar e tal. Não, fica assim, se colocando abaixo da pessoa que está comprando. Quando, na verdade, o dono da grande solução é você. Perfeito. Então, você tem que se colocar diferente. Fala, você tem interesse de comprar comigo ou é uma cotação? Não, perfeito. É uma cotação. Ok, você não vai pôr energia. Qual é o momento que eu posso ser visto como um potencial cliente, fornecedor para você? Talvez no ano que vem, porque a gente nunca teve um contato com você. Legal. Te mando a proposta, vamos fazer uma reunião para eu mostrar com o meu trabalho? Você começa a criar oportunidades, valoriza, né? de cavar situações, porque você tem que se aproximar. Tem que ter presença. A pessoa tem que olhar para você e falar, cara, gostei do Fábio. Não, perfeito, Mário, porque eu acho que é isso mesmo, né? Principalmente quando, de novo, né? Quando a gente tá começando a carreira ali, a gente fica muito refém disso, né? E você acaba, às vezes, caindo muito nessas ciladas, né? E essa é uma das perguntas que eu venho fazendo há algum tempo. E não tem problema nenhum, tá? A pergunta é uma cotação? É só para fazer parte da concurso? Porque acontece mesmo. Lógico, Claro. ele tem que... eu preciso, só tá faltando um. Tá bom, tem chance de eu fazer parte de um dos escolhidos ou não? Tem que Não tem problema perguntar. nenhum. Eu participei de uma grande concorrência um tempo atrás. Eu fiquei muito contente, porque é uma grande empresa, mas eu perguntei assim, posso ser sincero? Eu tô sendo chamado só para fazer... O que acontece, né? Só fazer parte do grupo ou eu tenho condição? Não, você tem condição, beleza. Né? A coisa, inclusive, tá caminhando e tal. Mas eu concordo contigo e acho que é isso que você falou. É se posicionar também de uma maneira Sim. respeitosa com você mesmo, né? Total. Eu já fechei negócio assim. A gente entrou, eu trabalhava numa empresa de saúde ocupacional. Fiquei sabendo que uma empresa X estava com bid aberto, já estava aberto, e eu consegui falar com compras. Falei, eu quero participar. Ela falou, nossa, tem que entregar a proposta até amanhã. Eu falei, não tem problema, eu quero participar. Aí eu falei, mas eu quero participar, eu tenho chance de ser vou fazer todo o processo ou você só vai receber a minha proposta? Ela falou, não, você entrega a proposta e já tem data de reunião com o técnico. Perfeito. Na reunião com o técnico, fui eu e o CEO na época, o cara comprou a gente ali. E a gente fechou. E ficou na empresa uns 5 anos esse contrato. E a pessoa sempre falava, gente, sabe o menos provável? Porque chegou por último, mas a gente gerou valor. Sim.
Então, assim, sempre tem a oportunidade. Você tem que fazer a leitura. Sim. E essa questão, né? É de entender o cenário do outro, não querer forçar uma situação por mais que você saiba. Sim. E acho que é isso mesmo, é maturidade. Sempre falo isso, é maturidade. Maturidade. Dizer, Mari, só para entender, eu estou participando do processo e você também precisa, do seu lado, também dizer, Sim. Fábio, não, ok, a gente está recebendo, pode ser que você não seja considerado por esse trabalho, mas se você fizer um bom trabalho, enfim, Sim, acho que faz parte do jogo. Exatamente. Deixa eu te falar, a gente tem mais alguns pouquinhos minutinhos para terminar, excelente conversa, dá para ficar aqui mais 2 horas. E a inteligência artificial, ela tá, no modo geral, como é que você, Mari, tá lidando com isso? Você percebe, assim, tá ajudando, tem um pouco de dúvida, tá te assustando um pouco, as ferramentas, inteligência que eu digo no modo geral, assim, sim. desde o ChatGPT, das ferramentas que vem hoje aí, o pessoal tá um pouco assustado, né? Falando em termos de vendas, você olha o copo meio cheio ou meio vazio? Eu olho cheio. Cheio. Eu tô gostando bastante. Para mim, assim, claramente a tecnologia valorizou o trabalho, né? Colocou cada um na sua cadeira, né? Então, normalmente, o vendedor fazia a prospecção. Então, hoje a gente tem a área de SDRs com toda a ferramenta, automação, inteligência artificial ali para ajudar no processo. Então, assim, eu enxergo tudo isso como uma diminuição de esforço, que eu acho que esse é o grande desafio do time de vendas, e um aumento de volume com qualidade. Muito se foi esperado disso do tráfego pago, mas quem faz tráfego pago sabe que vem muito lixo. Sim. E a gente perde muito tempo ali nessa qualificação. Então, vem a inteligência artificial aí para isso. Então, ela vem para apoiar. Então, hoje, eu consigo ajustar o meu script, eu consigo fazer um prompt do meu potencial cliente e pegar dicas. O que está acontecendo na empresa? Então, assim, em uma plataforma eu consigo entender a empresa, entender sobre o Fábio, entender se teve algum fato importante nele. E eu vou consumindo aquilo para melhorar a minha abordagem. Perfeito. Agora, junto com isso, vem uma exigência também do vendedor se atualizar. É gritante isso. Então, tem que estudar. Então, eu preciso escrever melhor. Porque o ChatGPT funciona, mas se você souber escrever. Sim. Então, assim, escrever melhor, falar melhor, fazer, né, inteligência emocional, esses cursos para você, assim, começar a ter esse controle, saber que horas que eu fico calado, que horas que eu falo, que horas que eu pergunto, que horas que eu concordo, que horas que eu... Tudo isso é treino. Ninguém nasce sabendo. Quando falar vender, como que fala? Que é... Dom. Não. O dom que você tem é ser um pouquinho mais desinibido. Mas vender não é dom. Não. É estudar. Tem que estudar, tem que aprender, tem que praticar, tem que errar. E não pode ter medo dos números. Então, vendas assusta porque são 2 coisas que a gente uma questão cultural, a gente tem muito medo. Dos números e do não. Então, eu tenho que ter coragem de olhar os números e tenho coragem de desvendar os nãos. Quando eu faço isso, eu repenso a minha estratégia e sou muito mais estratégico nas minhas decisões. E me posiciono de um jeito diferente para fazer o negócio dar certo. Perfeito. Eu gosto muito dessa ideia da inteligência emocional. Eu acho que para mim é o futuro a gente lidar com isso. E tem uma frase que pelo menos comigo, funcionou bem, até de terapia, né? Eu também acho que em terapia... Vida, é vida. É vida, né? E você vai entender que não é uma frase no sentido de soberba, mas às vezes você precisa entender que o cara precisa mais de você do que você precisa dele. Não, isso é o ponto de partida. Na venda é isso mesmo. E você falou isso aqui, né? Por isso que me conectou aqui. PNL. PNL. Porque é isso, porque tive algumas, como todo mundo, você tem aquelas dúvidas, aquelas crises, uma vez eu falei, cara, calma aí. Ele precisa mais de você do que você dele. Claro que você precisa dele, você está vendendo um produto, você às vezes é uma empresa pequena, ok. Mas às vezes você disse isso, né? Às vezes você tem a solução para resolver o problema do cara. Às vezes você tem uma solução para resolver, diminuir custos, investimentos, turnover e tal. Então também acho que tem e aí você traz uns elementos bem legais aqui, né? Quer dizer, se vender, mas também dizer assim, eu tenho meu espaço. Então quando eu pergunto para ele se é só uma concorrência, se eu posso fazer parte, eu estou me valorizando. Com certeza. Porque senão você cai numa linha muito do operacional, muito daquilo, vamos colocar aqui. É muito jogar rede. Exatamente. Se eu pescar, pesquei. Não. Não é assim. Não. Claro que
aí também tem a ver com a sua última fala. É estudar, é conhecer o mercado, é saber a hora certa de falar. Inclusive, não sei se você concorda, talvez a PNL também fale sobre isso, que eu acho que nos futuros, inclusive para os nossos filhos, né? Meu filho tem 6 anos, o seu também, tem um pouco mais, a própria oratória, né? A gente está perdendo isso. A tecnologia, a gente ainda tem um pouco mais de habilidade, sim, né? Tem o podcast, sim. você fala muito bem, se pronuncia muito bem. Mas eu vejo que a gente tem que tomar cuidado, inclusive com os mais jovens, de oratória mesmo, né? Total. Estão muito quietos, né? Porque só digita. Exatamente. E aí não consegue ter uma conversa em grupo. Sim. Então eu acho que, inclusive, eu até falei, eu acho que que a gente já fez isso muito no passado, né? Cursos de sentar na frente, gravar, Sim. ver os erros que você faz, enfim, os caguetes e tal. Eu acho que é isso, Mário. Eu acho que é fantástico, assim. Queria te agradecer de coração. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você tem compromisso. Foi ótimo. A gente está aqui no ABC Paulista. Você está na Zona Sul, né? Exato. Agora vai para outra região. Obrigado pelo seu tempo. Imagina. Quem quiser... você está muito atuante no LinkedIn, né? Sim. Mari Genovez. Genovez. Quem quiser acessar, pode acessar lá. Pode, por favor. Por favor. A empresa... É Mets. Também tá lá. Tá lá. Você tá no Instagram também, né? Também no Instagram. Mari Genovez, vocês encontram tudo. E aí você tem, todas as redes. Eu falo porque eu acompanho você, tem muitos vídeos, né? Você faz umas mensagens bem legais, faz essas provocações aí em relação ao vendedor, né? Até uma coisa que você falou também outro dia que é essa história, né? De lidar com os nãos, ter tempo, paciência, resiliência, né? Tem. Eu sou a da bandeira de que assim, não tem milagre. Não. Tem muito trabalho. E tem que ter muita coragem, estudo e posicionamento correto, que as coisas acontecem. Mas normalmente não é no tempo, né, que a gente gostaria que fosse. Principalmente quem escolhe esse mundo do empreendedor, ele é muito desafiante por isso, né? Porque o tempo, né? Claro, e aqui não é comparação. Quando você está dentro de uma empresa, eu sempre uso esse termo, né? Ela tem uma estrutura financeira diferente, assim, né? Eu sempre uso a seguinte reflexão. A empresa leva você. Sim, você se adequa a uma estrutura. O seu não. O seu você tem que criar. Você pode trabalhar mais ou menos, você pode ter chefe mais ou menos, mas a empresa, se você falar assim, hoje eu não vou fazer nada, vem um novo projeto, vem um novo cliente, você está lá. Quando você é o dono da sua própria empresa, você não faz. A marola, se você não fizer, ela não vai, certo? Então é isso. Obrigado, Mari, novamente. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Lembrando você, curta aqui, comente, mande pra gente, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que essas dicas da Mari vão ajudar você, não só para vendas do produto, mas como você falou, né, para a vida como um todo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Project, pela parceria. Até o nosso próximo podcast.